Existe uma dor que não deixa hematomas, mas destrói a essência humana por dentro. Uma escuridão que a ciência luta para iluminar há séculos. Você já se perguntou o que realmente acontece no cérebro e na mente de milhões de pessoas que lutam contra o vazio inexplicável? Será que a depressão é apenas tristeza? Ou existe um complexo labirinto neuroquímico e existencial que desafia os maiores especialistas do mundo? Neste primeiro capítulo, vamos mergulhar nas origens controversas da depressão, da melancolia dos antigos à moderna disfunção cerebral. Vamos expor estudos que chocaram a comunidade científica e as perguntas que permanecem sem resposta. Prepare-se para questionar tudo o que você sabia sobre a saúde mental. Comente agora, qual você acha que é o maior mito sobre a depressão? Atenção! Esta série explora estudos científicos, medicamentos e tratamentos psiquiátricos. Em momento algum, este conteúdo substitui a consulta com profissionais de saúde mental. Jamais inicie, altere ou interrompa o uso de qualquer medicamento para depressão sem o acompanhamento e a orientação de um médico psiquiatra. Sua saúde e segurança são prioridades. Existe uma dor que não deixa hematomas, mas destrói a essência humana por dentro. Uma escuridão que a ciência luta para iluminar há séculos e falha em explicar completamente. É o vazio inexplicável. Seja bem-vindo a uma investigação profunda e inquietante sobre a psicologia por trás da depressão. Nosso ponto de partida é o paradoxo de suas origens. O sofrimento que hoje classificamos como depressão é tão antigo quanto a civilização. Há mais de 2000 anos, o médico grego Hipócrates nomeava essa condição como melancolia, acreditando que ela era um excesso de bile negra, um desequilíbrio de fluidos que afetava o corpo e a alma. Essa visão humoral dominou o Ocidente por milênios, mas o entendimento frequentemente era confuso, oscilando entre o biológico, o filosófico e o moral, muitas vezes reduzindo o sofrimento a uma falha de caráter, uma indolência ou, pior, um castigo espiritual. No final do século XIX, com o nascimento da psiquiatria moderna, figuras como o alemão Emil Kraepelin tentaram trazer ordem à confusão, classificando a melancolia como uma doença distinta com curso e prognóstico específicos. Mas foi o austríaco Sigmund Freud e a psicanálise que trouxeram a primeira grande lente psicológica profunda e complexa. Para Freud, em seu ensaio Luto e Melancolia de 1917, a depressão estava ligada a um luto não resolvido, uma agressão dirigida ao self após a perda de um objeto amado. O paciente, incapaz de desapegar-se da libido investida, introjetava a crítica e a raiva, sentindo-se sem valor. O tratamento, então, era a palavra, a extenuante exploração do inconsciente para desfazer esses nós emocionais profundos. Essa era a visão dominante até meados do século XX. A narrativa, porém, foi varrida por uma revolução química. A depressão saiu do divã e entrou nos laboratórios com o nascimento acidental da psicofarmacologia. O ponto de virada foi descoberto no tratamento da tuberculose. Médicos observaram que a droga iproniazida elevava de forma surpreendente o humor de alguns pacientes. A intriga cresceu ao descobrirem que essa droga agia inibindo a enzima que decompõe neurotransmissores. Essa observação gerou a teoria que dominaria o mundo por décadas, a hipótese da monoamina. O psiquiatra Joseph Schildkraut, nos anos 60, formalizou a ideia de que a depressão era primariamente causada por uma deficiência de certos neurotransmissores no cérebro, como a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. A solução parecia simples, até elegante. Se falta, nós repomos. Essa simplificação foi um marco. Em poucas décadas, o sofrimento que era complexo e existencial, exigindo anos de terapia, pôde ser resumido em uma fórmula química e encapsulado em uma pílula.
Essa visão biológica trouxe alívio, esperança e um gigantesco e lucrativo mercado farmacêutico, que impulsionou o desenvolvimento dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os ISRS. Mas em um movimento surpreendente, essa simplificação silenciou o diálogo sobre as causas sociais e psicológicas. A intriga persiste. Será que a ciência, ao reduzir a depressão a uma fórmula de falta química, nos deu uma resposta, ou apenas uma máscara conveniente que esconde o verdadeiro, complexo e multifacetado, vazio inexplicável por trás da experiência humana? Esse é o mistério que começaremos a expor agora, confrontando a ciência com seus próprios dados. No capítulo anterior, estabelecemos o domínio da teoria da serotonina. Milhões de pessoas passaram a tomar ISRS na crença de estarem apenas corrigindo um desequilíbrio. O argumento era fácil de entender e vender, mas a ciência, no seu rigor, tem a capacidade de se auto-questionar, e os dados recentes são implacáveis. A controvérsia cresceu com a constatação de que grande parte dos pacientes com depressão não apresenta níveis significativamente baixos de serotonina. Mais crucialmente, os medicamentos que funcionam elevando esses neurotransmissores demoram semanas ou até meses para surtir efeito clínico completo. Se o cérebro estivesse apenas sedento por serotonina, o alívio deveria ser rápido. Não é. Essa discrepância expôs uma fragilidade fundamental na teoria. O mecanismo de ação dos antidepressivos é muito mais complexo do que a simples reposição química. Essa falha de explicação impulsionou a pesquisa para mecanismos mais complexos, desafiando a premissa inicial e apontando para verdadeiros vilões internos. Um dos campos mais intrigantes é o da inflamação crônica. Pesquisadores como a doutora Carmen Pariante, do King's College London, têm demonstrado a ligação íntima entre o sistema imunológico e o humor. A depressão pode estar ligada a processos inflamatórios crônicos no corpo. Essas citocinas inflamatórias, que o corpo libera em resposta a infecções ou estresse, conseguem permear a barreira hematoencefálica e afetar o cérebro, prejudicando a comunicação neural, o metabolismo e a síntese de neurotransmissores importantes. A depressão, nesta ótica, é o resultado de um corpo em guerra silenciosa consigo mesmo, um cérebro febril que está sob ataque imunológico. Outro campo fascinante é o da neuroplasticidade, estudada por nomes como o Dr. Ronald Duman, da Universidade de Yale, e o neuroendocrinologista Dr. Robert Sapolsky. Eles argumentam que a depressão severa e prolongada seria o resultado de um cérebro que perdeu a capacidade de criar novas conexões sinápticas e de se regenerar. A atrofia e o dano celular, particularmente no hipocampo e no córtex pré-frontal, áreas vitais para a memória, a emoção e o raciocínio complexo, são vistos como causas e não apenas consequências do quadro. A depressão, nesse sentido, é uma falha na resiliência estrutural do cérebro. A pesquisa genética também joga uma bomba na simplicidade química. O gene 5-HTTLPR, que regula a recaptação de serotonina, não é um destino. Estudos com milhares de indivíduos demonstram que ele só aumenta o risco de depressão quando combinado com um alto nível de estresse ambiental. A verdade, cruel e complexa, é que o desespero profundo não se resume a um único desequilíbrio, mas a uma complexa interação de falhas na comunicação, inflamação, rigidez neuronal e predisposição genética. É como se o próprio cérebro estivesse se traindo, estagnado e incapaz de se curar, provando que o que parecia simples é, na verdade, um labirinto que a ciência ainda luta para desvendar. Diante da complexidade e da controvérsia que acabamos de expor, qual é a sua opinião sincera sobre a ideia de que a depressão é apenas química? O que você viu até agora te surpreendeu mais? A teoria da inflamação ou a da neuroplasticidade?
Compartilhe seus pensamentos nos comentários e vamos construir juntos este conhecimento. Agradeço imensamente por você ter permanecido conosco. Sua dedicação a este tema vital demonstra a urgência em desvendarmos este mistério. O melhor, garanto, ainda está por vir. Se a bioquímica do cérebro e a inflamação são apenas parte da equação, a psicologia moderna insiste em olhar para o fator mais doloroso, a experiência de vida. Onde mais devemos procurar a origem do vazio inexplicável? Estamos falando do trauma silencioso, um conceito que transcende o evento único e catastrófico. Ele inclui o estresse crônico, a negligência emocional, a pobreza e os microtraumas de desenvolvimento que se acumulam, especialmente na infância. A intriga aqui é a seguinte: o trauma não é apenas uma memória ruim. Ele tem a capacidade de alterar permanentemente a biologia e a arquitetura mental de um indivíduo, preparando o palco para a depressão adulta. O estresse contínuo, seja por instabilidade social, violência ou uma atmosfera familiar de abandono emocional, dispara um sistema de alerta constante no corpo. Isso hiperativa o eixo do estresse, conhecido como o eixo HPA, hipotalâmico pituitário adrenal. O cortisol, o hormônio do estresse, inunda o sistema de forma crônica. O psiquiatra e estudioso do trauma, Dr. Bessel van der Kolk, em seu trabalho seminal O Corpo Guarda a Pontuação, argumenta que o trauma fica literalmente incorporado no nosso sistema nervoso e nas memórias implícitas. A depressão, neste contexto, pode ser vista como a exaustão final de um sistema que viveu em modo de sobrevivência por tempo demais. Essa visão se funde de forma chocante com a epigenética, o estudo de como o ambiente e o comportamento podem alterar a forma como os genes se expressam. Pesquisas inovadoras, como o famoso estudo ACE, Adverse Childhood Experiences, demonstram que o trauma severo ou a privação na infância podem alterar permanentemente a expressão de genes ligados à regulação do humor e do estresse. Por exemplo, o gene do receptor de glicocorticoide, vital para desligar a resposta ao estresse, pode ser modificado. O sofrimento da vida se torna, literalmente, um fator de risco biológico gravado no nosso código genético. A dor não é só mental, ela é codificada. Essa perspectiva muda o jogo. Não estamos apenas tratando um cérebro com um desequilíbrio isolado. Estamos tratando a história de vida de um ser humano e a maneira como essa história reescreveu sua biologia. O sofrimento não é um capricho. É uma cicatriz gravada nas células e nos circuitos neurais. A função da terapia moderna, portanto, não é só corrigir o pensamento ou repor a química, mas sim ajudar o sistema nervoso a modular sua resposta, a sair do modo de luta ou fuga e retornar a um estado de segurança, confiança e conexão autêntica. O desafio é descomunal, mas a esperança reside em que, se a experiência pode causar o dano, uma nova experiência, segura e corretiva, pode iniciar o processo de cura. Se a depressão é um fenômeno com tantas raízes, química, genética, inflamatória, traumática, faz sentido que o tratamento seja uma luta constante. Chegamos ao problema da depressão refratária, aquela que resiste bravamente aos antidepressivos, à psicoterapia e às abordagens convencionais. Esta é a fronteira mais frustrante e controversa da ciência moderna, onde a medicina e a filosofia colidem. Neste ponto de resistência, muitos pacientes e a própria medicina se deparam com uma crise existencial. O sofrimento é tão profundo que leva à pergunta fundamental: o que é a vida? Qual o sentido de existir quando a dor é incessante? Essa dimensão filosófica e existencial da depressão, explorada por pensadores como Viktor Frankl, que viu na busca pelo sentido, logoterapia, uma força motriz de sobrevivência, sugere que o tratamento puramente biológico ou o foco exclusivo no passado são insuficientes. Quando a própria existência parece vazia,
Nenhuma pílula ou técnica de respiração pode preencher o abismo. É nesse desespero que nascem as abordagens mais radicais e cheias de suspense. De um lado, a neurociência avança com o uso de terapias de neuromodulação. A estimulação magnética transcraniana, EMT, um tratamento não invasivo, e a estimulação cerebral profunda, DBS, altamente invasiva e usada apenas em casos extremos. Utilizam tecnologia de ponta para reiniciar ou modular circuitos cerebrais específicos. São tentativas de engenharia reversa, focadas em áreas como o córtex cingulado subgenual, que se mostra hiperativo em pessoas com depressão severa. De outro, há o retorno surpreendente e altamente midiático de substâncias que, até pouco tempo, eram estritamente proibidas. O Dr. John Crystal, da Universidade de Yale, foi um pioneiro no estudo da cetamina, um anestésico que demonstrou ter efeitos antidepressivos rápidos e poderosos, agindo no sistema glutamatérgico. Mais audacioso ainda é o ressurgimento da pesquisa com psicodélicos, como a psilocibina, o composto ativo de certos cogumelos. Investigada em centros de excelência como a Universidade Johns Hopkins e Imperial College London. A teoria por trás desses tratamentos de fronteira é revolucionária. Eles não apenas agem quimicamente, mas também parecem quebrar o padrão rígido e ruminativo de pensamento negativo que aprisiona a mente depressiva. Em estudos controlados, pacientes relatam vivenciar uma abertura, uma janela de neuroplasticidade que permite reexaminar traumas e crenças. A ideia é que, ao suspender temporariamente a tirania do ego, a mente pode criar novas conexões e narrativas sobre a vida. O dilema ético e social, no entanto, é imenso. Estamos dispostos a usar tratamentos controversos que alteram a consciência para combater um sofrimento que a ciência tradicional falhou em deter? A urgência de oferecer alívio, no entanto, é a força motriz que impulsiona essa pesquisa para territórios que até então pertenciam à ficção científica. Depois de mergulharmos nas origens biológicas, nas cicatrizes do trauma e nas fronteiras controversas da medicina, chegamos à conclusão mais poderosa de nossa investigação. A depressão, em sua essência mais profunda, é um sintoma de desconexão. Desconexão do corpo, da experiência passada e, crucialmente, da comunidade e do propósito. O sociólogo francês Émile Durkheim já apontava, no final do século XIX, que a desintegração social e a falta de regulação ética, anomia, são fatores críticos para a saúde mental e o suicídio de uma população. A depressão floresce na sociedade moderna, que exige uma performance inatingível de sucesso, incentiva o isolamento e condena a vulnerabilidade. O futuro do entendimento da depressão reside, para a maioria dos especialistas, na abordagem integrada. Não se trata de escolher entre pílula, terapia ou exercício, mas de somar a bioquímica, o entendimento do trauma, o manejo do estresse e, vitalmente, a busca por significado. A psiquiatra Dra. Judith Beck, que continuou o trabalho de seu pai, Aaron Beck, na terapia cognitivo-comportamental, TCC, enfatiza hoje a importância de uma visão mais ampla, integrando técnicas de mindfulness e aceitação. Ela reconhece que a mente e o corpo estão intrinsecamente ligados. O tratamento eficaz é aquele que mobiliza o cérebro a curar-se em múltiplas frentes, seja por via química, social ou existencial. Os fatores de resiliência mais fortes contra o vazio inexplicável são consistentes em todas as culturas e estudos. A qualidade dos laços sociais e a capacidade de dar sentido ao próprio sofrimento, transformando-o em crescimento. A depressão, de forma paradoxal, se torna um grito de alarme do sistema. Ela nos força a parar, a reavaliar a vida que estamos vivendo e a reconhecer que somos seres complexos,
que precisam de mais do que apenas sucesso e produtividade para prosperar. A maior lição que a psicologia por trás da depressão nos oferece é que a saúde mental não é um estado estático de felicidade, mas um equilíbrio delicado entre o químico, o experiencial e o existencial. Ela não é falta de força. Ela é uma doença real, com bases biológicas e psicológicas profundas. É um chamado urgente para a humanidade se reconectar, abraçar a própria vulnerabilidade e construir uma sociedade onde o sofrimento seja visto não como fraqueza, mas como parte intrínseca, complexa e, por vezes, transformadora da condição humana. A nossa jornada pelo vazio inexplicável mostrou que a depressão é um fenômeno vasto, desafiador e multifacetado. Ela não é falta de força, mas sim uma complexa e intensa busca por um novo equilíbrio. Esperamos que esta série, baseada em fatos e estudos, tenha ampliado a sua compreensão sobre este tema vital. Queremos saber a sua opinião. Qual das teorias ou descobertas apresentadas nesta série, seja a inflamação, a epigenética ou o uso de psicodélicos, você considera a mais revolucionária para o futuro do tratamento? Compartilhe seus pensamentos e reflexões nos comentários. Se você valoriza este tipo de conteúdo sério e que faz pensar, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma das nossas próximas investigações. E nos vemos no próximo vídeo.